Quanta gente descendo, que bom. Vamos abrir nossas Bíblias, eu vou ler duas passagens. A primeira é um versículo só, João 1:29. E a segunda é Hebreus. Então, primeiro João 1:29. Número 1:29. Depois Hebreus 9:11. Depois Hebreus 9:11, tá, Rafael? Primeiro vamos a João 1:29. Todo mundo conhece esse versículo? Estamos seguindo o Cordeiro na Bíblia. A visão panorâmica do Cordeiro tem nos ensinado muito. Se os irmãos estão prontos, por favor, em reverência, vamos ficar de pé. Quem puder, quem tiver dificuldade pode ficar sentado, você não vai ser punido por isso. 29 diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele. E o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora vai para Hebreus. Versículo 11. Hebreus 9:11. Quando, porém, todos chegaram? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido o quê? Eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a quem? A um Deus vivo. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Como é bom estar na tua casa. Senhor, eu te peço, vem acrescentar agora, nesse momento tão valioso, acrescenta, Pai. Vem com o teu poder, vem com a tua unção, vem, Senhor, com a sintonia entre o pregador e o teu Espírito. E além de dirigir as palavras que serão pregadas aqui e a concatenar as ideias, que o Espírito Santo do Senhor venha com fogo e venha, Senhor, soprando, para que atinja cada coração, Senhor amado, e que sejam tocados, e que sejam, Senhor, transformados, que sejam santificados, para ver a presença de Deus nas suas vidas. Porque, Senhor, nós não servimos um Deus morto, servimos um Deus vivo, que habita no meio do seu povo, e quer se manifestar em glória, para que todos saibam que tu és Deus, e vive no meio do teu povo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Estamos na série Cordeiro de Deus. Essa é a quarta mensagem. Mostramos o problema do homem, que Deus é bom e é santo, o homem é pecador, e Deus não abre mão do homem, quer comunhão, e alguém precisava resolver essa equação, e o homem por si só não podia resolver, não tinha como se achegar a Deus, mas Deus então se achega ao homem. Deus faz um plano de redenção para trazer de volta o ser humano até Ele, para abraçá-lo, para viver em comunhão, porque o desejo de Deus é viver em comunhão com o seu povo. Ele nos criou para adorá-lo, para ter comunhão com Ele, para reinar aqui na terra segundo a sua vontade. E esse plano de redenção, ele é descrito pela Bíblia, em toda a Bíblia. Como falei, 2 capítulos descrevem a criação, e todo o resto da Bíblia, dos 66 livros, descrevem esse plano maravilhoso de redenção do nosso Senhor. E nesse plano, o Cordeiro é um elemento central.
E toda vez que você notar na Bíblia, faz referência de Bíblia, e eu fiz isso mais ou menos, pegava o que tinha de cordeiro, toda vez que o cordeiro é mencionado, algo está sendo revelado pelo nosso Senhor. E Ele vai revelando de forma gradativa, Ele vai revelando o seu plano e implantando o plano de redenção de forma gradativa na palavra. Semana passada nós aprendemos lá em Êxodo. Quem pode vir comigo? Temos que vir, porque é impressionante, a igreja troca, né? Quer ver? Quantos não estavam aqui semana passada? Ó, mais de 10, 15. Estava cheio, talvez até igual a hoje. Mas era outra turma. Êxodo 29. Êxodo 29, nós aprendemos que ali o sangue, Deus falou, eu quero habitar no meio do meu povo. Moisés, vem cá, faz um tabernáculo. Eis aqui a minha lei, e faz um tabernáculo que eu quero habitar no meio do meu povo. E ele aqui define o cordeiro mais uma vez. O sangue do cordeiro deveria ser derramado todos os dias. Lembra disso? E uma vez por ano, o sumo sacerdote entra no santo dos santos lugar, o lugar da presença física do Senhor, o Shekinah, e uma vez por ano ele entra com o sangue para perdoar toda a nação. E nós aprendemos na semana passada, se você ver desde o versículo 38, isso é o que oferecerás, 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. E eu vou pular, porque você pode ver coisa da semana passada na internet, e vamos para o 42, este será o holocausto, o quê? Contínuo, por vossas gerações, a porta da tenda da congregação, onde vos encontrarei. Para falar contigo. E aí começa, ali virei aos filhos de Israel, para por minha glória sejam o quê? Santificados. E consagrarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos. E o 45, guarda. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. E nós terminamos aprendendo, semana passada, que há uma sequência ensinada pelo Senhor aqui. O sangue é derramado para que haja justificação. O sangue é derramado, o sangue do cordeiro é derramado para que haja justificação, perdão. Mas em seguida Deus pede, me obedece, me segue, se separa para mim, porque eu vou te santificar. Justificação, santificação. E eu vou te santificar para quê? Para que eu possa derramar da minha presença e da minha glória no meio do teu povo. Para que eu possa habitar no meio do meu povo. Porque eu não habito em lugar onde há pecado. Eu só habito em lugar onde é santificado, separado para mim. E ali eu quero manifestar a minha glória para que todos saibam que eu sou Deus dessa nação, para que todos saibam que eu sou Deus de Marcos Felipe, que eu sou Deus de Charles, que eu sou Deus de Rosana, e assim sucessivamente. Diga comigo, justificação, santificação e presença, glória. 3 passos. E eu pedi para vocês, muitos não lembram, né? Uma semana o mundo acaba com a nossa mente, para se separar. E expliquei semana passada um pouco de separação. Se separa, porque Deus quer te santificar. Quem santifica é Deus. Você se separa. Ele te santifica para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. E convidei você para essa ceia de hoje, onde a glória há de se manifestar. No nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? Mas agora a gente continua olhando o cordeiro. O cordeiro, então, ele, em Gênesis, nós já vimos, ele substitui, o sangue dele substitui Isaac, uma pessoa. Na Páscoa, o sangue dele é em favor de uma família, no portal. Em Êxodo 29, o sangue dele é em favor de uma nação, Israel. Em Isaías 53, há um anúncio maravilhoso, como toda a Bíblia, mas há um anúncio maravilhoso. Ele vai dizer que virá o Messias,
o Messias está vindo. E ele conecta a vinda do Messias, aquele que há de morrer em nosso lugar, ao Cordeiro. Vou chegar lá, você vai ver junto comigo. Ele anuncia que o Messias prometido é um Cordeiro. O Cordeiro é o Messias é o Cordeiro. Que implicações tem isso? Daqui a pouco você vai ver. Mas foi anunciado 700 anos antes que viria um que ia morrer, não mais por uma pessoa, não mais por uma família, não mais por uma nação, mas para todas as nações e todos os povos, de todas as raças, de todas as classes sociais. Vou só ler para você, questão de completar, Isaías 53, onde ele é anunciado. Não dá para pregar sobre isso, mas todo mundo conhece, 53:4. Aleluia! Veja como o sangue do Cordeiro vai se expandindo. Uma pessoa, uma família, uma nação e todas as nações. O plano do Senhor sendo revelado e sendo implantado gradativamente. 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas. E aí de novo, ele no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras. Agora vai para o versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como? De novo o Cordeiro. O sangue do Cordeiro sendo derramado, e o pessoal lia isso aqui no Velho Testamento, achando que era apenas uma nação de Israel. Mas era muito mais. E tanto era anunciado 700 anos depois, e tanto era mais que quando João enxergou aquele homem, ele diz: lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora sim, o Cordeiro está começando a vir em plenitude, não ainda em glória, como nós vamos ver em Apocalipse, já vimos semana passada um pouco, mas agora ele está vindo para que seu sangue possa cobrir todas as nações, todos os povos. Por isso João 1 é tão importante. É um testemunho muito importante. João diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais do que isso, vimos lá numa dessas palestras que em Lucas 22, quando Jesus estabelece na última Páscoa e primeira Santa Ceia, se você quiser, ele vem na primeira Santa Ceia e estabelece, quando ele pega o cálice, este é o meu sangue. Sangue. Sangue da nova aliança. Ou seja, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está concordando com tudo que foi dito por Isaías e por João e está dizendo, realmente, eu vou derramar o meu sangue para uma nova aliança, que vai justificar todas as nações, mas não vai parar por aí. Porque, além de ser o Cordeiro, eu sou o Messias. E eu não vou apenas derramar o meu sangue. Muita coisa mais acontece nessa nova aliança. E que coisa a mais é essa que acontece na nova aliança? Essa nova aliança é superior à aliança antiga, em que Moisés era o mediador e o sangue que era derramado era o sangue de animais, e apenas o sumo sacerdote podia vir uma vez por ano entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos. Nesse quadro,
está claro que ainda há uma barreira entre o ser humano e a presença de Deus. Mas nessa nova aliança, muita coisa vai acontecer. E você pega Hebreus, e eu não vou pegar Hebreus todo, peguei só uma parte, e você em Hebreus, que fala para os judeus convertidos, que estavam querendo voltar para trás, para o judaísmo, e ele começa a mostrar que Jesus é superior a Moisés, e que a nova aliança é superior à velha, e ele começa a explicar tudo, por isso eu escolhi uma parte, Hebreus 9, vem comigo. Em que a nova aliança difere? Em que ela é superior à velha aliança? E você vê que a sequência famosa que a gente aprendeu, a sequência famosa que nós aprendemos, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Vamos lá. 9:11, todos juntos? Vai dizer assim, a minha Bíblia diz, o sacrifício de Cristo não se repete. É perfeito e eficaz. Você pode dizer isso? O sacrifício de Cristo não se repete. Ele é perfeito e aleluias. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bode e de bezerros, mas o que? Pelo próprio sangue, entrou aonde? Uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Eu não sou só o cordeiro, não. Eu também sou o sumo sacerdote. Porque ele, ao morrer, ele não ficou morto. Ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele sobe aos céus. Ele sobe aos céus e lá sim é o lugar da presença de Deus. Lá sim é o trono de Deus. Lá sim não é um tabernáculo feito por mãos. É o tabernáculo celestial. E ele foi lá no tabernáculo celestial. Entrou pelo Santo dos Santos, não levando o sangue de animais, levando o seu próprio sangue diante do Senhor, do nosso Deus. E Deus falou, esse sangue é sem mácula, esse sangue é perfeito, esse sacrifício foi aceito, e agora todas as nações têm redenção eterna. E o véu que separava, já não separa mais, e o véu se rasgou quando ele morreu, e agora todos nós temos acesso à presença do Senhor, em Cristo Jesus, a presença de Deus, em Cristo Jesus, aleluia. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia. Então o potencial já está ali. Tudo que ele precisava fazer, ele fez. Eu não sou só o Cordeiro. Eu sou o Messias. Eu sou o sumo sacerdote. Eu sou o próprio sacrifício. Eu apresento meu sangue. E agora não sou só isso, eu também sou um mediador. Todos aqueles que quiserem se aproximar de Deus agora, não tem mais véu, se aproximam através do meu sangue, do meu nome. Aleluia. Tudo que diz em meu nome, o Pai concederá. Amém? Ele é o único mediador. Todos os caminhos levam a Deus, eu ia falar uma coisa muito feia. É errado diante da Bíblia. É errado, não é verdade. Porque o plano de redenção que Deus montou para o ser humano é centralizado no Cordeiro, e o Cordeiro é o Senhor Jesus Cristo, aquele que é digno, único digno de abrir o livro. Vamos ver talvez semana que vem, de abrir o livro. Aleluia. É o único que venceu e que vencerá de novo. Aleluia. É o único que tem todos os seus inimigos abaixo dele. O nome dele está acima de todo nome. Potestades. Tem medo do inimigo? Não precisa ter medo do inimigo, não. Você realmente não é nada diante do inimigo, vai ser, mas o Deus que habita em você, em Cristo Jesus, é tudo. O inimigo não pode pegar. Mas para isso, tem coisa ainda acontecendo. Não acabou, só lemos 2 versículos. Vamos à frente. 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados fazem o quê? Fazem o quê? Os santificam.
quanto à purificação da... Aleluia. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará o quê? A nossa... Pronto, agora ele vai dar outra diferença. No passado, a justificação, sangue do Cordeiro, imperfeita, precisava ser repetida. Santificação, a santificação era externa. Eles pegavam, montavam o tabernáculo e ungiam e consagravam a Deus. E diziam, isso aqui pertence a Deus. Era algo que acontecia externo. Tanto é que a justificação, a santificação externa, geravam uma presença externa. Porque se via o Shekinah diante deles. Então o sangue de bode, ele conseguia chegar a santificar, a consagrar, a entregar a Deus apenas coisas do lado de fora. Mas em Jesus, diz aqui, a santificação é até lá dentro, é até na mente, é até na consciência. Porque não só ele foi um sumo sacerdote, não só ele entrou, abriu o véu e abriu a presença, não apenas isso. Ele foi além. Ele foi glorificado e ele criou uma nova humanidade. Ele é não só tudo isso que eu falei, mas ele também é o segundo Adão. Quando ele sobe, a ascensão dele é realizada, ele é glorificado, ele libera a glorificação do homem, a restauração total do homem, liberando o Espírito Santo de Deus, que é a presença de Deus do lado de fora, dentro de nós. E você, todo mundo sabe que nasce de novo. Eu era filho de Adão, agora eu sou filho de Cristo, aleluia. Eu sou uma nova criatura, tudo se fez novo, aleluia. Agora então, meus amados, a santificação não é do lado de fora só. A santificação é lá dentro. Começa lá dentro e vem através do Espírito Santo que foi liberado pelo Cordeiro Messias. Jesus! Esses autores de Hebreus manjam muito. E nós nascemos para quê? Para servirmos a um Deus vivo. Nós fomos criados, Efésios 2:10, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E fomos recriados em Jesus Cristo, criados em Jesus Cristo para cumprir o propósito de Deus e fazer as boas obras. Ou seja, eu nasci de novo para fazer as boas obras, para seguir os propósitos de Deus. Mais do que isso, eu nasci de novo para ter novidade de vida. Aleluia. Romanos 6. Oh, Jesus, tu és maravilhoso. Romanos 6 fala sobre isso, quando fala do batismo, fala lá. Oh, Jesus. Eu vou ler alguns versículos só. 6:4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi o quê? Ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em quê? Porque se formos unidos, o batismo é o símbolo dessa união, fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Para quê?
para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ora, 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele. 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quem pode dar uma glória a Deus? Justificação, sangue derramado, santificação, que agora é uma obra do Espírito Santo, e você vai ver que você tem a tua parte, mas em princípio é só Deus que pode me santificar, eu não posso me santificar sozinho, mas eu tenho a minha parte que é me separar. Então ele vem com o Espírito Santo, me santifica, para quê? Para que ele diz? Para que eu possa habitar, já está habitando, mas para que todos saibam, que eu sou o teu único Deus, aleluia, para que haja manifestação da glória. Como é que é essa manifestação da glória, pastor Reinaldo? Aí é o processo de santificação que vai dizer. Eu sou transformado dia a dia, de glória em glória, à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 3, não sei se é 8 ou 18, fala sobre isso. Então a manifestação da glória na tua vida, todos saberão que você serve a um Deus vivo, não apenas através dos milagres que vão acontecer do lado de fora, porque agora a santificação não é só do lado de fora, a santificação vem lá de dentro. Então o teu espírito, o teu caráter está sendo trabalhado, e aquele velho homem que a gente acabou de ver foi crucificado ali, ele está lá dentro, doidinho para ressuscitar, mas você tem agora condições de deixar ele paradinho e começar a deixar crescer o novo homem, a nova criatura, aquele que é descendente de Jesus, que habita dentro de você. Dentro de você guarda, dentro do teu coração tem duas sementes. Tem a semente do pecado que vem de Adão, e tem a semente divina, que vem de Jesus, está lá em 1 João 3, quando nós recebemos uma semente divina. E a nossa vida e o nosso processo de santificação é regar a cada dia a semente divina e deixar que essa semente que se torne seca, a semente de Adão se torne cada vez mais seca, para que as obras da carne não venham à tona. Quanto mais eu vou regando, ficando com Deus, tempo com Deus e com a sua palavra, eu rego a semente divina, vai crescendo dentro de mim até que se tornam frutos do Espírito. Essa árvore gera fruto, o fruto do Espírito, bondade, domínio próprio. O que mais? Vai falando aí. Gálatas, tem todos eles escritos. A sequência continua, só que de uma outra forma, muito mais aguda, muito mais intensa, muito mais profunda, e portanto agora Deus quer manifestar a sua glória de forma muito maior do que já manifestou no Velho Testamento. Mas o ponto principal é, olha, ele justificou, o sangue derramou, pela fé você jogou o sangue em você. Mas antes de manifestar a glória, ele precisa fazer algo. Ele já te regenerou, tu já é uma nova criatura, mas ele precisa te santificar. E santificar não é um ato, é um processo. Um processo do qual você precisa participar. Você tem a sua parte. E vimos semana passada, estou chamando porque é importante, Apocalipse 7, 9, quem não estava aí em diante, nós vimos ali que aqueles que estarão no trono de Deus, louvando e adorando a Deus, são aqueles que têm as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, e aqueles que vieram e venceram a tribulação.
E só no processo de santificação, deixando que cada vez mais o Espírito do Senhor venha te fortalecer, você vai vencer as tribulações. E só deixando o sangue do Senhor te lavar, que as tuas vestes serão lavadas e dignas, ao ponto de você chegar lá em Apocalipse. Então, aquela ideia de um cristão, eu já aceitei Cristo, não sei o quê, e agora estou numa boa. Cuidado, porque isso não é muito bíblico. Há um processo que você tem que seguir. Venha de novo para Hebreus, porque Hebreus não é bobo, não. O autor de Hebreus sabe tudo. Sabe como é que é o nosso coração. Vou fazer uma coisinha rápida aqui para você ver. Hebreus 9, falou que é superior, ok? Voltamos para lá, para Hebreus 9. Falamos que é superior, no final ele fala o sangue da aliança. Aí ele volta a falar do sacrifício no versículo 23. No 10, é lindo o 10, eu vou ver aqui, ó. É Jesus falando desse sacrifício que ele vai fazer. 4, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, quem entrou no mundo? Jesus. Sacrifício, ele falando com Deus. Sacrifício e oferta não quisestes. Antes, um corpo me formasse, eu tive que encarnar. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, Jesus disse, eis que estou aqui, Pai. No rolo do livro está escrito 10, capítulo 10, eu fui a partir do 4, já estou no 7. Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, o quê? A tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos, nem oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que oferecem segundo a lei. Agora o finzinho, 9. Eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, a primeira aliança, para estabelecer o segundo. Remove Adão, remove Moisés para estabelecer Cristo. Remove Adão para estabelecer Cristo. 10. Nessa vontade, na vontade de Deus, é que temos sido o quê? Santificados. Olha o nome. Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Ora, todo sacerdote se apresenta dia a dia. 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de 14. Porque como uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo o quê? Ele começou o processo de santificação em Cristo, está aqui. Aí no versículo 19 em diante, ele abre, diz assim, agora você pode entrar pelo sangue, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo pelos santos, o véu não separa, pelo novo e vivo caminho, 20, 22, aproximemo-nos com plena certeza de fé, coração lavado, purificado. 23, tem hora que o negócio vai ficar ruim, então você guarde firme a confissão de esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é, aleluia, não desiste não, aleluia. 24, consideremos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Você precisa estimular um ao outro, porque de vez em quando a briga é tão grande, a luta é tão grande que você desanima, aí o irmãozinho que está do teu lado te levanta, te ajuda, aleluia. E 25, diga para o seu irmão que faltou, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não quero que você fale com o seu irmão que faltou, não. Eu quero que você não falte. Seu irmão que faltou, Deus vai falar com ele, um dia essa mensagem chega nele, amém? Mas continua o processo de santificação, ele está falando tudo isso, ele está preparando você para chegar na santificação. Aí ele diz, cuidado com o pecado voluntário, hein? 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Esse negócio de cuidado, eu tenho a camiseta de Jesus, cuidado, se você está pecando voluntariamente, tem alguma coisa errada. E no processo de santificação, você vence o pecado. Mas veremos lá. Ele está dizendo, não dá para ficar com o pecado. Te dominando. Você agora é de Jesus. Amém?
E aí ele vai para 32, o tempo é muito pouco, eu vou lá para o 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, a vontade de Deus de novo, alcanceis a... No fim do 38, o meu justo viverá pela fé. Agora, guarda isso que eu vou ler. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para onde? Para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da nossa alma. Amados amigos hebreus, vocês aceitaram o sangue de Jesus, a aliança em Jesus Cristo. Aí o cinto começou a apertar. E vocês estão pensando assim, poxa, era melhor voltar para o anterior, eu estava lá no judaísmo, ninguém me perseguia, a minha vida aqui era bem melhor, estou pensando que eu vou voltar, eu tinha uma religião, epa, cuidado, nem pense em retroceder. A velha aliança ficou, agora é em Jesus Cristo, e vai ter luta sim, e vai ter que ser perseverante sim, e não retrocede não, avança pela fé. Meu Deus, porque o teu destino não é aqui, o teu destino é na glória. Essa não é a tua terra, essa não é o teu país é celestial. Esse não é o teu desafio, viver aqui sem nenhum probleminha, não, isso não é evangelho. Evangelho é viver aqui apesar dos problemas e vencer os problemas com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Para isso é preciso ter fé. Pronto. Aí ele vem em Hebreus 11 e diz o que é fé. Ele define, fé é a certeza de coisas, não sei o quê. Pela fé a gente entende, primeiro a fé, depois entende que Deus criou o mundo através da sua palavra. E ele vai. E aí fala da galeria da fé. Para chegar, depois que ele fala todo mundo na galeria da fé, então tem que ter fé para aí ele chega no 12. Antes de ir para o 12, eu vou ler o versículo 14. 12 e 14, depois eu volto para o 1. Estou meio agitadinho hoje, hein, irmãos? Mas é muita coisa que eu quero falar. É muita coisa, cara. É muita coisa. Sabe o que eu queria te tirar hoje? Queria tirar você da zona de conforto. Falei um domingo atrás aqui, tem muita gente que acha que está salvo. Não entendeu o que é justificação, santificação. Parou que pensa que foi justificado, parou por aí. Parou em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vírgula. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Continuam estando em Cristo Jesus. Permanecem em Cristo Jesus. E quem permanece em Cristo Jesus não fica parado, não. Pastor, eu acho que foi por isso que a igreja hoje, muita gente que veio semana passada não veio hoje. Lembra que a gente começou isso? Semana que vem, pastor, vai estar mais vazio ainda. Amado, o meu desafio não é trazer você para essa igreja só, é levar você até aos céus. Eu não vou ficar aqui passando mãozinha na tua cabeça e dizendo, okay, quem quer um apartamento aqui? Quem quer um apartamento? Pode levantar a mão, quem quer? Eu quero. Mas esse não é o propósito principal dessa igreja. É restaurar a tua vida, é santificar você, é lavar tuas vestes, para você esteja lá no corpo, lá junto com o corpo, lá adorando ao Cordeiro e ao Criador dos céus e da terra. Amém. Por quê? Por quê, pastor? 14, seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode dizer isso? Sem a santificação, ninguém verá
o Senhor, mas eu aceitei Cristo. Isso não é santificação. Isso é um ato que, se você aceitou realmente, você foi regenerado e justificado. Mas você já tem uma caminhada a realizar de santificação. Se você retroceder, diz a palavra, a minha alma não compraz mais em você. Dá um aleluia para mim, obrigado, meu irmão. Então eu já sei que eu preciso ser santificado, o negócio é feio. Eu não preciso ser santificado para ter um carro melhor, não sei o que melhor. Eu preciso ser santificado para ser transformado, restaurado, lavar minhas vestes e chegar lá onde me chamaram. Eu preciso ser santificado. Agora, o que é santificação, pastor? Em primeiro lugar é separação. Você tem que se separar. Mas, o que santificação não é? Santificação não é separar tudo, se isolar do mundo, entrar num quarto e ficar só orando a Deus. Não. Isso não é santificação. Isso é o quê? Não. Adorando a Deus não é depressão, não. Você entrar no mosteiro e ficar dedicado à sua vida. Poucos são chamados para isso. Isso não é santificação. Existe santificação sem isso. Também não é santificação de assim, cara, você tem que largar o pecado. Está chegando o fim do mundo. Eu tenho ouvido tanto isso. Desculpa, hoje eu estou meio... Acho que a Maria está aqui, eu estou tão alegre que eu estou falando mais do que devia. Chega assim, está chegando o fim do mundo. É verdade. Nós precisamos nos santificar. É verdade. Então, meu amigo, para de fazer isso. Para de fazer aquilo. Não faz aquilo. Está chegando Jesus. Santificação não é imposição. Eu não posso te santificar. Na verdade, nem você pode se santificar. Eu vou explicar. Mas você tem que ter o desejo de se santificar. Deus vai colocar em você, através do Espírito Santo, tudo o que você precisa para ser santificado. Mas a santificação não é de fora para dentro. Não é através de leis e regras que eu vou te santificar. Tem muita coisa na igreja que me desagrada, mas eu não posso botar aqui os 10 mandamentos da CCRV. Porque eu vou tentar modificar você de fora para dentro. E o processo de santificação, ele é de dentro para fora. Se eu correr demais para te pegar de fora para dentro, você vai ficar um fariseu, um religioso, um hipócrita. Você vai tentar fazer do lado de fora aquilo que dentro de você ainda não está preparado para fazer. E nós vamos ter aqui uma série de hipócritas e religiosos. Por isso que Jesus falou com aqueles fariseus, vocês são como não sei o que caiado, como é que é? Sepulcro caiado. Do lado de fora está tudo bonitinho, lá dentro está tudo errado. E você não vai para o céu pela sua aparência, você vai para o céu pelo seu coração, e desculpa, e pela sua aparência. Então o primeiro erro é esse, é aqueles que querem ser santificados de fora para dentro, através de regras. Posso fazer isso ou não posso fazer aquilo? Poxa, eu era assim, o dia que cheguei na igreja eu queria... lista, eu queria saber o que eu posso e o que eu não posso fazer, meu irmão. O que você tem que fazer é se preocupar e se aproximar do Senhor Jesus e da sua palavra e do Espírito Santo de Deus, que gradativamente Ele vai te ensinando o que deve fazer. A palavra está aqui com tudo que é certo e tudo que é errado, e o Espírito Santo te dá o poder para que você consiga realizar, colocar em prática tudo que está ali. Por outro lado, diz assim, poxa, esses caras estão querendo acabar com a minha liberdade, de fora para dentro. Ana, você não pode fumar. A partir de hoje, você só pode subir aqui com saias longas. Então é uma boa ideia isso, mas... é mesmo, mas até hoje eu não implantei, tá vendo? Se as pessoas não tiverem de dentro para fora, não adianta ficar. Claro que tem um limite, né, irmão? Claro que tem um limite, que é demais.
Mas não adianta eu ficar batendo de fora para dentro. Esse é um lugar. E a Ana vai dizer, de um lado a Ana diz, ok, faço. E aí começa a vir com aquelas saias aqui. Está todo mundo achando bom. Mas se o coração dela não tiver com a saia lá embaixo, se o coração ainda tiver na calça comprida, não adiantou nada que ela fez. Outro lado. É aquele cara que diz, olha só, em Cristo eu sou livre. Eu sou livre. Tudo é lícito em Cristo Jesus. Mas aí Paulo diz, mas nem tudo convém. Não vem cercear minha liberdade, tá, pastor? Esses são os dois extremos errados da santificação. As pessoas obrigam de fora para dentro e você quer ser, através de regras, quer se santificar. Nunca vai. E o outro lado é aquele que está disposto a nunca mudar porque acha que é livre em Cristo Jesus. Se você é livre, não vai mudar, vai continuar fazendo sempre o que você fez, você não vai ser santificado. Pastor, então o que é? Primeira coisa que você precisa fazer, separado. Mas separado para Deus. Você que tem que começar se conscientizando. Assim como aqueles utensílios lá do tabernáculo foram ungidos e separados para Deus, eles tinham maior zelo. Você também foi separado por Deus e para Deus. 1 de Pedro. Acho que não vai dar para acabar hoje não. 1 de Pedro, versículo 18. Pedro. 1 de Pedro 1. Sabendo, 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas o que? Pelo precioso sangue, como de, ó o cordeiro de volta, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Vocês foram comprados. Antes vocês eram escravos do pecado. Jesus foi lá e comprou vocês. Agora você pertence a Deus. Cara, essa frase é muito forte. Eu agora pertenço a Deus, a partir de agora. Eu devo ser grato a Deus. Se eu pertenço a Deus, a minha prioridade deve ser fazer o quê? A vontade de... Aleluia. Então, meu amado, cuidado com seus planos. Cuidado com seus projetos. Porque há um Deus maior que tem projetos para a sua vida. Quando você começar a caminhar com projetos que são antagônicos aos projetos de Deus para a sua vida, vai dar com os burros na água, mais cedo ou mais tarde. Deus vai deixar. Você agora pertence a Ele. Você precisa, por isso que Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de... E as demais coisas vos serão... E essa santificação é fruto de um relacionamento com Deus, através do Espírito Santo, você vai conhecendo cada vez mais a Deus, e Deus cada vez mais vai se manifestando na tua vida, e manifestando a glória dele na sua vida. Diga para o seu irmão, você pertence a Deus. 2, santificação primeiro é saber disso, você foi separado para Ele. Segundo, é um processo.
Processo que eu já expliquei aqui, a velha natureza contra a nova natureza, mas tem uma passagem de Efésios que é muito boa. Você vai ler em casa, eu vou ler rápido como eu estou lendo, você vê com calma. Efésios 4. E no sentido, 22, e no sentido que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E aí, depois que ele diz, olha, você tem que deixar o velho homem, se despojar dele, tirar as vestes dele e se revestir, vai no seu armário espiritual, do novo homem. E aí ele explica o que é isso. Ele diz assim, quem mentia, 24, começa a falar a verdade. Aquele que se irava, você de vez em quando vai se irar, mas não peca, nem dê lugar ao inimigo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. A tua boca, que não saia mais palavras ruins, e sim palavras que abençoem. E não entristece mais o Espírito Santo de Deus, procura, na verdade, ter comunhão com Ele. E longe de vós, coisas do velho homem, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Pelo contrário, novo homem. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, ele é um processo. Eu me separo para Deus e eu entro num processo que é muito bem simbolizado em Hebreus 12:1. Venha comigo. Espero que essa seja a nossa última. 12:1 é o último que eu vou poder ler hoje. 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande, depois que ele fala dos heróis da fé, tão grande nuvem de testemunha, agora ele começa, desembaraçando-nos de quê? Todo de peso e todo o pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com... Tem perseverança nessa santificação, viu? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa aleluia. Bom, então aqui é fácil. Está no estádio, diz assim, agora você está no estádio. É a caminhada cristã, é a corrida cristã, o que nos espera? O nosso galardão é a coroa da vida, e você vai entrar nessa aqui. Duas coisas chamam a atenção. Primeira, perseverança, você já sabia. Segunda, pensa que nas arquibancadas, os arquibaldos são os Abraão, Davi, aqueles que venceram na fé. De vez em quando tu tem que olhar para um deles para renovar a tua fé. Quando a coisa estiver muito demorada, lembra que Abraão também foi muito demorado para ele chegar na promessa, mas ele chegou. Coisas desse estilo. Quando você achar que caiu que não tem mais jeito, olha para Davi, que ele caiu lá e Deus deu jeito, e você continua caminhando. Agora, caminhando com uma coisa que chama muita atenção, olhando para o autor e consumador da vossa fé. Sabe por quê? Porque você tem em você pesos e pecados. Você não é santo, não. Pesos e pecados, que você, o processo de santificação é você se desembaraçar desses pesos e desses pecados que se tornam um obstáculo para a tua caminhada de santificação. A vida cristã não funciona em piloto automático. Se você parar de crescer no espírito, a carne vai começar a te vencer. Então você não vai parar, você vai retroceder. 2.
Você tem pesos e tem pecados. Pecado é pecado sempre. Onde você for, é pecado. Adulterar é o quê? Pecado. E você tem que parar de adulterar, meu irmão. Até com os olhos você adultera, você sabe disso, né? Então para. Jesus, tem uma ceia ainda, como é que a gente vai fazer? Vai, diz o Senhor. Pecados. Então, mas além de pecados, que é pecado sempre pecado, e é pecado com todo mundo, adulterar, se ela adulterar, ela é pecadora, se eu adulterar, eu sou pecador. Tem outra coisa chamada peso, que não é pecado. Mas atrapalha a caminhada. E você precisa tirar o peso. Significa o seguinte, o peso não é como pecado. O peso pode ser um obstáculo para mim, pode não ser para ela. É um supérfluo na minha vida que começou a atrapalhar. E eu tenho que me desembaraçar. Mas que peso é esse, pastor? Calma. Você precisa andar sempre olhando para Jesus. Amém? Primeiro. Porque se você olhar só para o teu irmão e para o mundo, você vai achar que você é santo. Porque tem aquela frase, se todo mundo faz, pastor, por que eu não vou fazer também? Não é? Eu olhei para os meus irmãos ali, você olha para o pastor, até o pastor faz isso. Então eu vou fazer também. Epa, não olha para o pastor, a tua caminhada é olhar para quem? Aqui. Segundo, para você identificar também pesos e pecados que você precisa se desvencilhar. Você só consegue se desvencilhar com Cristo na tua vida. O que Cristo fez? Ele fez uma oferta a Deus. Ele falou, Pai, eu aceito a tua vontade, eu venho aqui e faço uma oferta. Nessa tua caminhada, ao se desembaraçar de pesos e pecados, na verdade você está enterrando o velho homem, está crescendo o novo homem. Na verdade, você vai ter que abrir mão de alguns pesos, algumas coisas que para você é interessante, digo mais, é até legítima, nada contra a palavra, mas está te atrapalhando na tua... Então você precisa do nosso Senhor Jesus Cristo para duas coisas, para reconhecer o que é peso, o Espírito Santo, o que é o peso na minha vida. Cada um de nós hoje aqui tem algo pesando que está impedindo você de crescer na tua caminhada. E às vezes é algo legítimo, mas que passou do limite às vezes. Por exemplo, trabalho. Trabalho não é legítimo? Claro. Ocupação, trabalho legítimo? É. Mas se você dosar muito aqui e começar a trabalhar demais, virou peso. Riqueza. Legítimo? Muito legítimo. Todo mundo quer ser legítimo. Mas se começar a deixar a riqueza começar a tomar conta de você, virou peso. Vai, por isso que ele chegou lá, ô amigo jovem rico, larga aqui, não vou largar não. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que nessa caminhada, amado, você vai ter que cercear a sua liberdade para que pesos não se tornem, para que coisas não se tornem pesos e obstáculos e laços na tua vida, nem da do teu irmão. Muitas vezes você vai ter que fazer uma oferta a Deus e cercear, abrir mão. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, a sua vontade, o seu desejo. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, ganhá-la-á. É a crucificação da sua vontade. É a crucificação diária do seu eu. É abrir mão de coisas que estão te prendendo. De tal forma que você, meu amado, não está chegando lá.
E o Espírito Santo de Deus hoje está falando conosco que nós precisamos chegar lá. E o Espírito Santo de Deus está falando conosco que nós precisamos conhecer e reconhecer. E nós precisamos estar de olho firme no nosso Senhor Jesus Cristo. Não só para ver o que é pecado e coisa, mas também para seguir o exemplo dele, de chegar e fazer uma oferta de amor, para olhar para ele e ver o amor dele por mim, para olhar para ele e ver a obra dele por mim, para que eu possa ofertar a ele, para que eu possa adorar uma resposta de amor em oferta, não apenas cantando aqui no santuário, mas abrindo mão da minha vontade, que é peso, às vezes para o meu irmão, que é peso às vezes para a minha vida. Eu sou chamado na minha caminhada para negar-me a mim mesmo, para abrir mão da minha verdade, mas não de forma imposta de fora para dentro, mas de dentro para fora, em amor, em resposta a Jesus Cristo. Estou andando, tenho que perdoar, mas aquele cara não merece. Eu olho para Jesus Cristo na cruz. E ele me diz, perdoa, assim como eu perdoei. Perdoa, Pai, ele não sabe o que faz. Se ele perdoou, quem sou eu para não perdoar? Pesos. O meu passado é um peso na minha vida. Quem tem pesos aqui de sentimento de culpa, das coisas do passado, continua carregando aquilo. Olha para Jesus Cristo, ele já falou que já te perdoou, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e é liberado desse peso. E aqueles que estão, aconteceu alguma coisa no passado, e você pensa agora que você é pior do que os outros, entra uma menos-valia dentro da tua vida, e aí você fica naquilo se sentindo inferior. Olha para Jesus Cristo, você não é inferior nada, ele morreu por você, ele te ama, ele mandou o Espírito Santo para dentro de você, você tem valor, aleluias, ele quer que você cresça, ele quer que você seja santificado. Para com isso, aleluias, faz uma oferta no teu casamento, abraça, tenta fazer o teu melhor para que esse casamento siga em frente. Faz uma oferta na tua vida financeira, faz uma oferta no teu corpo, separa o teu corpo, oferece, apresenta o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não se coloca como o mundo se coloca, não. Olha, preste atenção onde estão os teus olhos, porque se eles não estiverem no lugar certo, ao invés de estar sendo santificado, você está recebendo cada vez mais desse mundo. Esse é o discurso do que é santificação. Agora, como fazer isso? Não dá para fazer hoje, mas hoje dá para você decidir não abrir mão e retroceder. Hoje, durante a ceia, eu vou pedir a Deus que te mostre o peso e ou o pecado que você precisa abrir mão para dar mais um passo na direção dele.